Já abra sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, versículo 3 e 5. Né? Vamos fazer a exposição dessa noite em cima desse texto. Eu fechei aqui, fechei sem querer. Em cima do texto de Tito, capítulo 2, versículo 3 e 5. Tito 2, versículo 3 a 5. Vamos ler. Não achou ainda? É um livro, pouco trabalhado, mas um livro muito rico de ensino, o livro de Tito ele é considerado uma carta pastoral, Então ela é muito bem aplicada à igreja, muito bem aplicado aos líderes das igrejas, como orientação de como proceder, dentro da sua igreja. Tito capítulo 2, do versículo 3 a 5. Tito. Fechou? Tito capítulo 2, verso 3 a 5, diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhante que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Inclinamos a nossa cabeça mais uma vez para orar. Senhor meu Deus, na Tua presença nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos tome agora e nos direcione, Senhor, nessa palavra. Tome a boca do pregador. Senhor, que a Tua palavra seja lançada como uma semente na terra fértil, no coração, Senhor, dos ouvintes. Senhor, a todo que esteja escutando, que ouça essa palavra, Senhor, seja abençoado, Senhor, com as promessas, Senhor, do galardão da Tua palavra. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Já dei os parabéns para as mamães, um dia especial hoje. Quero trazer uma palavra específica para as mulheres, seja mãe, seja casada, seja solteira, seja sem filhos, seja jovem. Contempla todas as mulheres cristãs de um todo. Como eu disse aqui anteriormente, eu poderia falar até mais dos homens, mas como é o dia especial das mulheres, eu quero falar mais focado para as mulheres. Mas homem, você fique aí ligado na live, é importante para você também. Pega um pouquinho de você também aí. Então a gente quer trazer algo que venha trazer a relação do papel da mulher na sociedade, na família, como um todo. Nós vivemos em um tempo onde muitas coisas mudaram. Às vezes a gente pode olhar para a Bíblia e achar que algum comentário possa ser assim, aquilo é para a época, aquilo é retrógrado. Não, na verdade ele é muito atual. Mas nós vivemos em um tempo onde muitas coisas mudaram na vida da sociedade. A mulher em si, ela conquistou seu espaço nas esferas da sociedade. A ideia antiga, que se tinha da mulher, em casa, somente em casa, cuidando dos filhos, essa ideia não existe mais. As mulheres hoje trabalham, inclusive existem mulheres que ganham seus salários maiores que os dos maridos, tem muito mais recursos e preparação também no ambiente de trabalho que os próprios maridos. Nós podemos até às vezes ver o inverso. Tem maridos que hoje estão cuidando da casa, cuidando das famílias, da família, dos filhos, enquanto a mulher está trabalhando, porque ela tem, vamos dizer assim, um desempenho maior lá, o salário maior. Então, hoje nós podemos ver até o inverso. E na verdade, não há nenhum problema nisso. Apesar de que, desde que essa família ela viva para o Senhor, não há problema nisso. Desde que essa família viva para a glória de Deus e ela vive em harmonia com isso, não há nenhum problema. Mas é de fato que os tempos eles mudaram, amados. O tempo hoje é outro. A sociedade ela evolui, ela muda no passar dos anos.
Mas mesmo que muita coisa tenha mudado, a palavra de Deus ela não muda. A instrução de Deus para os cristãos, para a família cristã, para as famílias em geral, os princípios de Deus, eles permanecem para sempre e eles são muito atuais. Né? Quando nós olhamos aqui para o texto que nós vemos que o apóstolo Paulo, ele traz uma orientação para o seu filho na fé, né? Que é Tito. Né? Essa carta ela é conhecida como, anteriormente eu já tinha falado, que essa carta é conhecida por uma carta pastoral. Né? Tito ele era um jovem ministro do Evangelho, né? E ele foi deixado por Paulo na cidade de Creta, encarregado de cuidar dessa igreja e ministrar a palavra. Né? E havia uma preocupação de Paulo com o que estava acontecendo nessa igreja. Né? Havia falsos mestres, falsos pastores, né, nesse lugar, e Paulo está preocupado com isso. E ele manda essa carta, ele envia essa carta para orientar os irmãos dessa igreja a permanecerem na sua doutrina. Nós vemos lá em Tito capítulo 2, no versículo 1 anteriormente, Paulo ele diz assim: tu, porém, fala o que convém à sua doutrina. Né? Paulo está preocupado, ele está preocupado em orientar Tito para que Tito se mantenha na palavra. Quando ele diz essa expressão, tu, porém, né, essa expressão é em contraste ao que estava acontecendo naquela cidade, né? A esses falsos mestres, essas falsas doutrinas que estavam sendo proclamadas nesse lugar. Né? Paulo está dizendo assim: tu, porém, Tito, né, não importa o que essas pessoas estejam pregando, tu, porém, te mantém na sã doutrina. Né? Não vai atrás desses caras, não vai atrás dessa doutrina que está sendo pregada, que é outra por aí. Né? Tu, porém, continua pregando o evangelho verdadeiro. É isso que Paulo está preocupado em enfatizar a Tito. Ele diz: tu, porém, permanece nessa doutrina. Então, até inclusive, é uma observação que cabe para nós hoje, né? Nos dias que estamos vendo, a gente vê tanta coisa na internet, amados, que na internet, nas igrejas, né, por aí, né, as nossas igrejas que tem pelo mundo aí, a gente vê tanta coisa sendo feitas que são diferentes dessa doutrina, que fogem do evangelho verdadeiro, do evangelho genuíno, né, e a gente tem que perseverar. Nós, como igreja, precisamos perseverar na sã doutrina, na doutrina da verdade, né? E Paulo está dizendo a Tito assim: fala o que convém à sã doutrina, né? Fala o que convém. Paulo não está sugerindo que Tito venha a ser conveniente, né? Não é uma sugestão, não, seja mais conveniente na palavra, né? Prega o que é conveniente. Não, Paulo não está sugerindo que Tito viesse a amaciar o discurso, como pode pensar, não, prega o que convém, daqui a pouco a pessoa pode pensar, não, Paulo está dizendo para Tito aliviar o discurso. Não, negativo, né? Muito pelo contrário. Não é para passar o mel no evangelho, né? Como a gente tem visto por aí. Não é abrandar a mensagem para atrair mais seguidores. Paulo está dizendo, aqui a palavra, no grego, né, quando Paulo diz assim, fala o que convém, a palavra fala vem do grego laleo, que significa pregar, usar a voz, declarar, ensinar, explicar. Então, Paulo está dizendo: Tito, tu, porém, explica, fala, prega o evangelho para essas pessoas. O evangelho, a sã doutrina, né? A sã doutrina era o ensino correto das escrituras, né? A sã doutrina, amados, a doutrina verdadeira, o evangelho verdadeiro, ele não agrada muito as pessoas, né? Principalmente os incrédulos. Os incrédulos, eles rejeitam a sã doutrina. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 a 4, ele diz: prega a palavra a tempo e a fora de tempo, né? Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira em seus ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando às fábulas. Então, o apóstolo Paulo já estava, né,
ela, em Timóteo ele deu a mesma orientação, né? Fala o que convém a essa doutrina. Amados, essa expressão é uma orientação que cabe a todo cristão, não só a Tito, cabe a nós também, né? Homem, mulher, jovem, maridos, esposas, crianças, né? Mantém-se, fala, proclama a sã doutrina. Esse é o dever do cristão, esse é o papel do cristão, é o papel do cristianismo, proclamar a sã doutrina, proclamar o evangelho, as boas novas. E Paulo continua, né, falando, ele aborda nos versículos seguintes, ele fala da família de um modo geral, né, mas ele pontua, no texto em que lemos, em especial, as mulheres que eu quero tratar nessa noite. Né? Voltamos ao texto de Tito, capítulo 2, verso 3. Olha o que diz ali. Quanto às mulheres idosas, semelhante que sejam sérias em um proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Amadas, melhor dizendo, quando ele usa essa expressão semelhantemente, né, isso quer dizer que a mesma questão da doutrina que ele havia relatado para os homens nos versículos anteriores, ela também serve para as mulheres. No verso 2 ele já tinha dito, ele diz assim, quanto aos homens idosos, sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então ele diz assim, semelhantemente, né, é até algo engraçado, né, porque à medida que se ia proclamando a palavra de Deus, Paulo ele não dá, parece que nem tempo para que alguma mulher pudesse, né, pensar e criticar algum homem à sua volta, não dá nem tempo, ele diz assim, ele já complementa, semelhantemente, né, da mesma forma que eu estou orientando aos homens, eu oriento vocês mulheres, né? Paulo está dizendo que da mesma forma deve ser com as mulheres. O fato, né, o fato das mulheres aqui, Paulo citar as idosas, as anciãs, né, não significa que uma mulher de mais idade ela não precisa aprender, né? É exatamente isso que Paulo está dizendo. As mulheres também, mesmo sendo idosas, elas precisam aprender a palavra de Deus, aprender a sã doutrina. E o texto continua, que sejam sérias em seu proceder, né? Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder. Ou seja, a conduta dessas mulheres, ela deve revelar o que elas consideram precioso para a sua vida. O seu modo de vestir, o seu modo de agir, o seu modo de falar deve ser santos, né? Isso é o procedimento sério dessas mulheres. E o texto continua, não caluniadores. Eu creio que esse é um aspecto que pega muito as mulheres. Não que os homens não sofram, né, desse mal também, né, a fofoca, né, o problema da fofoca, das calúnias, né, mas com certeza é um aspecto que as mulheres, às vezes fica evidente que muitas sofrem desse problema, desse pecado, né. Tanto é que Paulo ele dá essa recomendação exclusivamente às mulheres. Não vê Paulo falando de fofoca para os homens, ele fala das mulheres. Não é machismo, amadas, é a sã doutrina de Cristo. Isso não é machismo por parte de Paulo. Às vezes eu já vi algumas pessoas tratando a palavra de Deus como uma palavra machista, né? Porque ela, para aquele tempo, não é machista, amados. A doutrina, a sã doutrina, ela trabalha justamente o nosso caráter. Justamente por isso que Paulo recomenda aqui não caluniadores, caluniadoras. Amados, essa expressão caluniadoras é uma expressão bastante pesada que Paulo usa aqui. Essa palavra caluniadoras, ela vem do grego diabolos, que é a mesma palavra usada para Satanás, acusador e difamador, né? Então, olha, para te ver o peso que Paulo está usando nessa expressão, né? Então, ficar fofocando é uma atitude totalmente diabólica. Levantar calúnias de alguém é do diabo. Não tem outra expressão. Paulo está dizendo assim,
Não caluniadores é porque não do diabo, que não seja de Satanás. É isso que Paulo está dizendo, é pesado isso mesmo. E o texto ele segue, não escravizadas a muito vinho. Né? Pode até parecer muito estranho hoje a gente falar uma expressão dessas, mas naquela época era normal que as pessoas tomassem vinho, inclusive as mulheres. Naquela época não tinha remédio antidepressivo, não tinha... para aliviar a dor, para livrar o sofrimento de alguma pessoa, elas tomarem, né, até a dor física mesmo, ou dor emocional, as pessoas bebiam vinho. Né? E era exatamente isso, né, para que elas não fossem escravas do alcoolismo, da bebida. E continua o texto, né, não escravizadas de muito vinho, sejam mestras do bem. Né? As anciãs, as mães espirituais, elas deveriam estar ensinando aquilo que era bom. Né? Esse era o papel das anciãs, das mulheres mais velhas, das mulheres mais experientes. Né? Até eu prefiro dizer as mais experientes do que mais velhas, né? Uma palavra meio que não soa muito bem. Mas as mulheres mais experientes, elas deveriam ensinar o que é bom para todas as pessoas que estivessem ao seu alcance. O ensino deve ser o ministério das mulheres mais experientes. Né? E ensinar aquilo que é bom. Olha só o que era ensinar o que é bom. Né? Um dos aspectos que Paulo trata no versículo 4. Olha só. O versículo 4 diz assim, Tito 2, 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. As mulheres mais experientes, elas devem ajudar as mulheres mais novas a viverem a família, ao matrimônio de sucesso. Né? Quantos casamentos que nós vemos fracassados, que vemos todos os dias, né? Porque não ouvem o bom conselho das pessoas mais experientes, não querem o conselho de ninguém. Muitas vezes as pessoas, mulheres que não querem ouvir, conselho de ninguém. Amados, amadas, a Bíblia, ela não obriga ninguém a se casar. Ninguém nasceu obrigado a constituir o matrimônio. Mas se a pessoa casar, né, ela deve seguir os princípios do matrimônio, os princípios que Deus determina para o casamento. Né? Tanto que existem alguns princípios até que são declarados lá nos votos, né, nos votos matrimoniais, né, quando você está diante a Deus ali declarando os votos do casamento, né, são princípios que devem ser seguidos. Né? Ninguém é obrigado, mas se casar, se decidir casar-se, que viva os princípios. Não precisa. E Paulo aqui também Paulo não está falando, na verdade, no lado romântico do matrimônio. Né? Paulo não está falando do romantismo do matrimônio, mas ele está falando do compromisso que a mulher deve ter no lar. E não no sentido de correção, né? Mas no sentido de encorajamento. Então o papel das mulheres mais experientes é de encorajar as mulheres mais novas a perseverarem no matrimônio e no cuidado com os filhos, no amor ao seu marido, na dedicação ao lar. Esse é o papel das mulheres mais experientes, de incentivar as mais novas ao matrimônio, incentivar elas, encorajar, porque, amadas, é necessário muito encorajamento para perseverar, no tempo em que vivemos hoje. Uma mulher que quer viver corretamente no seu lar é até estranho. Né? O tempo que nós vivemos, ele projeta uma família destruída, uma família que vive de um jeito que cada um faz o que quer, ninguém se projeta para o lar, não existe o princípio bíblico dentro da sociedade. Então uma mulher que deseja fazer o que é correto soa até estranho para a sociedade. Né? Uma mulher diz, eu quero ser sujeita ao meu marido. Né? Uma incrédula que ouve isso, meu Deus do céu, ela fica
né, apavorada. Né? Então, uma mulher que quer se dedicar à sua família, ela se sente um peixe fora d'água nesse mundo. Então ela precisa de encorajamento, ela precisa de que alguém fortaleça ela na fé e no desejo de ser uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa. Não é fácil remar contra a maré. Né? E é por isso um papel importante das mulheres mais experientes, né? Nesse papel de encorajar, de ensinar as mulheres mais novas, que recém-casadas principalmente. E esse quadro é muito pior ainda quando a mulher é casada com um homem incrédulo, um marido que não é cristão. Né? Aí a situação ela se torna mais hostil e mais difícil ainda. Né? Somente com muita força vinda de Deus e de encorajamento por parte das irmãs mais experientes para essa pessoa conseguir permanecer, né, fiel a Cristo, fiel ao Evangelho e fiel à família. Então é importante você que é mais experiente, né, encorajar as mais novas. E no versículo 5, vamos seguir adiante, Tito capítulo 2, versículo 5, eu insisto em título, né? Tito capítulo 2, versículo 5, olha só. O texto diz: a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Né? Sensatez aqui é alguém que pensa antes de agir, que reflete sobre as suas consequências antes de agir, pensa no que vai falar, né? Ela pensa e age conforme a palavra de Deus. Isso é uma mulher sendo sensata, uma mulher que pensa e age conforme a palavra de Deus, né? Com prudência, com uma mente sóbria, consciente do que está fazendo. Então, serem sensatas, né? A mulher, né? Ser sensata, né? E o texto continua, honestas, né? Honestas aqui é no sentido de pureza, honesta, pura, pureza moral, pureza sexual, né? Pureza ao se vestir, pureza ao falar, né? Como é lindo ver uma pessoa que é pura ao seu falar, ela tem uma linguagem que não é torpe, né? Coisa que destrói a imagem da mulher de santidade é uma mulher que tem uma linguagem torpe, né? Que fala palavrão, que é rixosa ao falar, briguenta. Isso destrói a imagem de Deus na vida dessa mulher. Então aqui Paulo está ressaltando esse ponto, honestas, né? Honestas no sentido de pureza. E ele continua dizendo, boas donas de casa, né? Ou seja, mulheres que cuidem bem da sua casa. Paulo ele não ordena aqui que as mulheres sejam, né, que fiquem em casa. Né? Daqui a pouco pode alguém pensar assim que Paulo está ordenando que as mulheres devem ficar na sua casa, não devem trabalhar ou não devem sair para trabalhar. Não é isso que Paulo está fazendo aqui. Né? Mas ele está dizendo para que mulheres trabalhem e cuidem da sua casa. Né? Tem gente que cuida da casa de todo mundo, mas menos da sua própria casa, não cuida do seu lar, não zela no seu lar, né? Cuida da casa de todo mundo, mas não cuida da sua própria casa. A mulher virtuosa de Provérbios 31, ela tem a sua prioridade, a sua casa. A sua casa é a sua prioridade. Ela vai, vende, compra, trabalha, mas o foco dela está no seu lar, no cuidado do seu lar. Né? Eu sei que tem mulheres que trabalham em serviço muito exaustivos, né? Às vezes que deixa a pessoa completamente desgastada, né? Cansada. E aí chega em casa e não consegue cumprir o seu papel, né? na casa. Né? Contratam babás, acabam às vezes contratando empregadas para fazer esse papel. O problema não é quando isso acontece de forma esporádica, mas aí o problema está quando a gente deixa o princípio de Deus estabelecido, o princípio estabelecido por Deus. Né?
Amados, os princípios de Deus, se nós abandonarmos ele em qualquer esfera da nossa vida, nós vamos colher frutos amargos para nós. Né? E isso que Paulo está falando aqui é um princípio do lar, um princípio da casa, para a esposa, para a mulher do lar. Não significa também que o homem não deve ajudar nessa casa, o homem não deve limpar a casa, aliviar esse fardo sobre a esposa, ele deve ajudar de igual forma. Né? Mas significa que o domínio, lavar a louça, né? Varrer a casa, consertar as coisas, né? Tem homem que a mulher pede para consertar a coisa, demora 6 meses, né? Mas ela fica ali cobrando todo dia. Né? Mas de fato que significa que o lar, a casa é o domínio da mulher. Por isso que Deus dá essa tarefa a ela para que ela cuide, é o papel dela. Né? Quando a gente brinca com os homens, lá em casa quem manda é a mulher. Né? Quando você ouve um homem falar isso aí, pode ter certeza que ele está falando a verdade. Na casa quem manda é a mulher, é o domínio da mulher. Aqui na casa é o domínio da mulher. Né? O homem é o cabeça, mas o domínio dessa casa está sobre a mulher. Então né, o marido que diz, é eu que mando, não, nem na Bíblia está escrito isso. Né? E o texto continua, bondosas, né? Boas donas de casa e bondosas, né? Cultivar o caráter de bondade, longanimidade, né? Em meio ao estresse, muitas vezes, da vida do lar. Viver em família é um desafio. E às vezes até o ambiente familiar pode se encontrar em hostilidade. Né? Quando a gente olha para aqueles livrinhos lá da Testemunha de Jeová, lá, que na capa do livrinho lá tem uma família sorridente, feliz, aí tem leão, tigre, macaco, bichos soltos, né? Uma floresta, todo mundo feliz, em plena harmonia, né? Viver em família não é bem isso aí, isso é só no livrinho da capa do livro das Testemunhas de Jeová. Né? Viver, muitas vezes, numa casa cheia de pessoas pode se tornar um ambiente muito hostil, cheio de problemas, né? Onde há pessoas, há problemas. Né? E muito trabalho também, e muitas pessoas também com diferentes personalidades. Né? Quer coisa mais desafiadora que isso, de exercer a bondade, né, em meio a um ambiente que às vezes, né, pode se tornar hostil. Né? Ou daqui a pouco, que nem eu disse, o marido incrédulo que briga com a mulher, ou bate na mulher, seja lá o que for que ele possa... daqui a pouco não bater fisicamente, porque se bater fisicamente é caso de polícia, tem que ir preso, mas daqui a pouco hostiliza a mulher, costuma hostilizar verbalmente, né, o marido truculento. Como ser bondosa num ambiente assim? Né? Então é realmente desafiador para a mulher. Né? E o texto continua dizendo, sujeitas ao marido. Né? Aqui o texto ele deixa bem claro que as mulheres elas não devem se submeter a qualquer homem. Não é se submeter a qualquer homem, mas exclusivamente e unicamente ao seu marido. Né? Apesar da igualdade entre homem e mulher espiritualmente, no sentido de que Deus olha para nós como seres espirituais únicos, né? Apesar dessa igualdade, há para nós um papel diferente, tanto para o homem quanto para a mulher. E se sujeitar ao marido não tem nada a ver com inferioridade ou incapacidade da mulher, ou um certo desprezo por parte de Paulo. Não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, mas é um princípio divino, amadas. Né? Deus, ele é um Deus de ordem, ele é um Deus que dá papéis diferentes e funções diferentes a cada pessoa no corpo de Cristo. E a igreja e a família como um corpo também. A mulher ela tem um papel diferente do homem, não menos e nem mais. Na mesma visão da parte de Deus, com a mesma importância. Né? E tanto que é que na sociedade, quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos que nós temos governos, governantes,
Na igreja nós temos pastores, em casa nós temos os pais, nas escolas nós temos diretores, no trabalho nós temos chefes. Existe papéis diferentes para cada função em cada lugar. O objetivo de Deus no lar, de trazer essa sujeição da mulher ao marido, para garantir a segurança da mulher, garantir a segurança também no desenvolvimento da família, né? Para que a esposa tivesse o marido como um porto seguro, né? Não tinha o objetivo de diminuir a mulher, né? Para que a mulher tivesse alguém que se doasse por ela, que protegesse ela, que estivesse ao lado dela, né? Em Efésios capítulo 5 também nós vemos uma orientação do apóstolo Paulo acerca das mulheres. Efésios capítulo 5, verso 22 a verso 25 diz assim, só para a gente complementar, do 22 ao 25 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, né? E por final, o texto lá que Paulo ele complementa, ele diz assim: para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, todo o propósito dessa instrução de Paulo a Tito, para que Tito reproduzisse isso para as mulheres dessa igreja, né? Todo o propósito dessa instrução era para que era um único propósito só, era exclusivamente para a glória de Deus, para que Deus fosse glorificado através da vida dessas mulheres. As mulheres que vivessem debaixo desses princípios, dessa sã doutrina, né, viveriam para glorificar a Deus através das suas atitudes, através das suas palavras, né, seriam verdadeiramente mulheres virtuosas. Isso é glorificar a Deus, né, ao invés de difamar a sua própria fé, né, o que poderia ser uma contradição, né? O que muitas vezes é uma contradição, mulheres que se declaram cristãs, mas têm um procedimento, uma linguagem, uma forma de falar que não tem absolutamente nada a ver com os princípios da sã doutrina. E isso é uma contradição do Evangelho, né? Você diz que é uma cristã, mas procede de forma contrária, então é uma contradição, né, da sua fé. Então, é isso que Paulo está dizendo, para que a palavra de Deus não seja difamada, para que a tua vida não negue aquilo que você proclama, né? Para que você seja exclusivamente para a glória de Deus uma mulher virtuosa. Amadas, eu quero deixar uma aplicação nessa noite, né? Para que vocês vivam em santidade, em pureza para Deus. Seja você solteira, seja você casada, seja você jovem, seja você idosa, seja você com filhos, seja você sem filhos. Que todo o seu procedimento seja exclusivamente para a glória de Deus. Provérbios capítulo 31, verso 10, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Ou seja, mulher de coragem. A virtuosa aqui é uma mulher corajosa. Nos dias que vivemos, você tem que ser muito corajosa para viver para Deus. Tem que ter fibra, coragem, né? Mulher corajosa. E mulheres de coragem que vivem para Deus são raras e difíceis de encontrar. É isso que o Provérbios quer dizer sobre mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? É difícil de encontrar, mas eu creio que aquelas que ouvem a palavra do Senhor, guardam no seu coração e zelam por ela, essas são as mulheres virtuosas. Constroem, se
se tornam mulheres virtuosas. Deus abençoe você hoje, no Dia das Mães. Eu quero orar pela tua vida, né? Você que está aí do outro lado. Em nome de Jesus, eu quero orar. Inclina a sua cabeça onde você está. Eu vou estar orando por você. Pai, na tua presença nós estamos. E nós queremos te glorificar por todas as mães que estão aí assistindo essa palavra. Todas as mães que ficaram até o final, ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus, que tu venha semear, Senhor, essa palavra no coração dessas mulheres e tornar, Senhor, o fruto, Senhor, dessa semente, Senhor, tornando elas mulheres virtuosas, que servem a Deus, que são corajosas, que suportam, Senhor, as aflições da vida, são encorajadas, Senhor, a te servir nesse mundo hostil, nesse mundo que Senhor, coopera contra, Senhor, a tua palavra, trabalha contra, onde Satanás está tentando, Senhor, todos os dias a vida dessas mulheres, a mente delas. Pai, em nome de Jesus, que essas mulheres se tornem mulheres servas de Cristo, sirvam ao seu Deus e assim, dessa forma, por consequência, sirvam na sua casa, na sua família. Sejam mulheres que usem a sua boca para proclamar o Evangelho, ensinar as outras, ensinar os seus filhos, ensinar a outras mulheres, ensinar na igreja também, Senhor. Que elas sejam, Senhor, mulheres que possam abrir as suas bocas para abençoar a vidas. Espírito Santo, toca na vida dessa mulher, Senhor. Faz a tua obra, Senhor, nesta mulher, na vida dessa mulher, Senhor. Faz a tua obra, Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre cada uma. Que a graça de Cristo se estenda sobre cada família, em nome de Jesus. Deus abençoe a todas as mulheres. Parabéns a vocês. Em nome de Jesus.